Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 119. Eu convido os irmãos para lermos hoje a 9ª estrofe deste salmo, que vai do versículo 65 até o versículo 72. Salmo 119, do verso 65 até o verso 72. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem com toda a atenção, com toda a reverência, com todo o senso de que quando a palavra de Deus é lida, é Deus falando com a sua igreja. Então ouçamos, meus irmãos, o que nos diz a santa, inspirada e inerrante palavra do Senhor. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Vamos ler todos juntos os versos 65 e 66. Assim diz a palavra de Deus. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Amém. Oremos. Nosso Deus, nesta manhã nós oramos de modo semelhante ao salmista Davi, quando neste mesmo salmo ele pediu que o Senhor abrisse os seus olhos. Nós pedimos que o Senhor venha, ó Deus, a nos permitir enxergar a tua glória por meio deste texto, a perceber o Senhor em nossas vidas, a percebermos como em todos os momentos nós podemos testemunhar e podemos contar com a tua bondade. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. E nós choramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesta manhã eu desejo começar fazendo algumas perguntas a vocês. São perguntas que eu faço a mim mesmo. E eu gostaria, sinceramente, que nós nos puséssemos a pensar a respeito dessas perguntas. O que nós podemos dizer ao cristão que perdeu um filho em um desastre natural? O que nós poderíamos dizer ao cristão que acabou entregando vários dos seus órgãos ao bisturi de um cirurgião, na tentativa de parar um câncer que lentamente vem corroendo o seu corpo? O que você poderia dizer à cristã que alimenta, veste e banha o seu esposo, que uma vez foi um homem vibrante, foi um homem ativo, mas que agora sequer lembra do seu nome? O que nós podemos dizer ao cristão que sofreu um trauma físico ou um trauma mental irreparável em um acidente? O que você pode dizer à mulher que cria sozinha os seus 2 filhos, ao mesmo tempo em que sustenta o seu marido, que age como um parasita e que não lhe ajuda em nada? O que nós podemos dizer ao cristão que vive em um lugar onde uma parcela significativa da população crê que matando estaria servindo a Deus? A suma de todas essas perguntas, irmãos, é: o
O que nós podemos dizer àqueles que sofrem? Na verdade, meus irmãos, como é que nós mesmos, tome isso para você, como é que você mesmo lida com o sofrimento? O que você faz naqueles momentos em que parece que a terra está prestes a se abrir debaixo dos seus pés e te tragar? Como é que você responde quando a bondade de Deus e a sua aflição parecem duas realidades que não podem ser conciliadas? E vejam, não são poucos os momentos em que essas coisas acontecem. Um pastor chamado Sinclair Ferguson, meus irmãos, e ele escreveu uma obra muito interessante. O título dessa obra, em português, é algo como Abandonado por Deus. E nessa obra, o pastor Sinclair Ferguson conta a história de um missionário chamado Allen Gardner. O pastor Sinclair Ferguson fala acerca da morte desse missionário. Eu quero compartilhar aqui um trecho com vocês, quando o pastor Sinclair Ferguson diz que no verão de 1851, o corpo sem vida do missionário inglês Allen Gardner foi encontrado por uma equipe de busca, escondido no bote em que ele se refugiou durante os seus últimos dias. Ele e os seus companheiros naufragaram na Terra do Fogo, ali na Argentina. Eventualmente, as suas provisões, as provisões que restavam, acabaram. Então a morte veio lenta, mas de modo inevitável para cada um daqueles homens. A certa altura, Allen Gardner ficou desesperado por água. Ele escreveu no seu diário que as suas dores por causa da sede eram quase intoleráveis. Aí você tem o exemplo de um homem que estava longe de casa, longe dos seus amados, que morreu sozinho, isolado, abatido, fisicamente quebrado. Dificilmente, meus irmãos, nós pensaríamos que esse seria o fim de uma vida cristã vitoriosa. Mas o caso do missionário Allen Gardner se torna interessante quando você fica sabendo que o diário dele foi encontrado ao lado do seu corpo. E no seu diário, Gardner escreveu algumas passagens bíblicas nos seus últimos dias. O pastor Sinclair Ferguson diz que, apesar das condições miseráveis nas quais ele morreu, ele parece ter experimentado um novo e mais profundo senso da bondade de Deus. E ele chega a essa conclusão quando ele diz que um dos textos bíblicos que Allen Gardner escreveu no seu diário, nos seus últimos momentos de vida, foi o Salmo 34, verso 10. Abra lá a sua Bíblia. Salmo 34, versículo 10. Salmo 34, verso 10. Leia comigo. Vamos ler todos juntos. Diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Veja a parte final do Salmo, do versículo 10. Porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E logo depois de ter escrito esta passagem, Allen Gardner escreveu: eu estou cheio, neste momento, de um senso da bondade de Deus. Ali, no momento da sua morte, nessas condições. Meus irmãos, como ele poderia fazer uma afirmação como esta? Você fica cheio com um senso da bondade de Deus, mesmo em meio ao teu sofrimento? Você pode repetir o que ele escreveu aqui? Irmãos, quando nós observamos a 9ª estrofe do Salmo 119, nós podemos perceber que o salmista Davi, ele também experimentou isso. Esta 9ª estrofe do Salmo é a que corresponde à 9ª letra do alfabeto hebraico, o Tet. Todos os versículos dessa estrofe vão começar com essa letra.
E aqui, meus irmãos, na nona estrofe, o pensamento que predomina é a bondade de Deus. É o pensamento do salmista sobre o quanto Deus é bom. Só para que vocês tenham uma ideia, do verso 65 até o verso 72, o adjetivo hebraico traduzido como bom vai aparecer 4 vezes. O substantivo vai aparecer uma vez. O verbo fazer o bem também aparece nessa estrofe. Essa estrofe aqui, ela é considerada por muitos cristãos como a estrofe mais pessoal, ou como aquela estrofe que mais ministrou as suas necessidades, em razão de como ela relaciona a bondade de Deus com as aflições que nós experimentamos nesta vida. Um pastor chamado Brian Borgman, ele disse que esta estrofe tem ministrado a mim mais do que qualquer outra no Salmo 119. Eu tenho pregado esses versículos para mim mesmo em muitas circunstâncias. E ele vai dizer que o versículo 68 o manteve são durante algumas das provações mais profundas que ele enfrentou na vida. Outro pastor que pregou em todo o Salmo 119, ele afirmou que ele costuma chamar essa estrofe de o evangelho da adversidade. E ele faz isso para fazer uma contraposição ao evangelho da prosperidade. O evangelho da prosperidade, meus irmãos, não é evangelho coisa nenhuma. Ele vai dizer que aqui, no evangelho da adversidade, você encontra o que de fato é o evangelho. Porque aqui, o tema do salmista Davi é a bondade de Deus, especialmente nos momentos mais duros da sua vida. Ele vai dizer que o tema dessa seção do Salmo é que a aflição que Deus dá a você é uma dádiva. A aflição que Deus envia é uma boa dádiva para o seu povo, porque Deus dá a aflição como sua boa dádiva ao seu povo para nos atrair e para nos manter na palavra. Ele demonstra a sua bondade por permitir que o seu servo seja afligido por aqueles que não se importam com a sua palavra, de maneira que o seu servo aprenda a guardar e a entesourar a sua palavra no coração. O processo por meio do qual aquele que ama a palavra de Deus é afligido é um processo que é usado por Deus para aprofundar esse mesmo amor. O salmista não está dizendo aqui que você precisa passar pela aflição e depois de ter passado pela aflição, você então vai receber uma dádiva do Senhor ali mais tarde. O que ele diz aqui, na verdade, é algo paradoxal. O que ele diz é que a aflição, ela é essa boa dádiva de Deus. Como é que você pode ver isso? E como é que você deve pensar acerca da bondade de Deus? Ou como é que você acha hoje que Deus deve manifestar a bondade dele na sua vida? Olhe para o Salmo. Vamos iniciar, irmãos, observando os 2 primeiros versículos desta estrofe. O verso 65 e o verso 66. Leia comigo mais uma vez esses 2 versículos. A palavra de Deus diz assim, todos juntos. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Vejam que Davi começa esta estrofe, irmãos, com uma declaração de como o Senhor Deus tem sido bondoso para com ele. Quando você olha para o final da estrofe anterior, no verso 64, você pode ver que Davi conclui essa estrofe anterior declarando que toda a terra estava cheia da bondade de Deus. Aqui, no versículo 65, Davi fala dessa bondade de Deus, mas de um modo muito pessoal. A terra está cheia da bondade de Deus, mas pessoalmente, eu tenho provado dessa bondade dessa e dessa forma. E isto aqui, meus irmãos, por si só, já é muito significativo para o nosso entendimento dessa estrofe. Porque se você recordar, desde quando nós iniciamos o nosso estudo a respeito do Salmo 119, nós já observamos em várias ocasiões, em vários trechos, como Davi ele é caluniado,
como Davi é perseguido, como Davi é oprimido pelos perversos, como ele não tem descanso, né, dos seus inimigos. Os seus inimigos o acossam, os seus inimigos o perturbam, os seus inimigos tramam todo tipo de mal contra a vida do salmista. E não apenas isso, ele não sofre apenas por causa da perseguição dos maus, mas você também viu desde o início do Salmo como ele sofre, como ele geme debaixo da convicção do seu próprio pecado. Você já observou algumas declarações feitas por Davi, bastante melancólicas. Apesar de tudo isso, de todo o sofrimento que ele já testemunhou do início do Salmo até aqui, olhe para o verso 65. E veja o que ele testemunha. Veja a parte A, a primeira parte do verso 65, quando ele diz assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor. Depois de todo o sofrimento que ele já enfrentou, depois de todas as angústias, ele vai dizer: tens feito bem ao teu servo, Senhor. A pergunta que você pode fazer é: qual é o sentido de você sofrer muito e ainda dizer que Deus tem feito o bem a você? Não é difícil de entender, meus irmãos. Quando você considera o sofrimento que Davi já havia enfrentado até aqui, você o vê testemunhando de que Deus tem feito continuamente o bem a ele, o que você deve compreender é que ele está considerando que, não importa o que ele já sofreu, Deus o tem tratado melhor do que ele merece. Ele sofreu muito, ainda assim, Deus o tem tratado melhor do que ele merece. Você encontra uma declaração semelhante em uma oração de confissão feita por Esdras, o escriba. Quando o povo de Deus havia retornado do cativeiro da Babilônia, finalmente o povo, depois de 70 anos, tinha retornado para Jerusalém. Mas não demorou muito. Tão logo entrou em Jerusalém, o povo novamente voltou a pecar contra o Senhor. E no capítulo 9 do livro de Esdras, ele vai fazer uma longa oração de confissão. Abra sua Bíblia lá e veja o que ele vai dizer no verso 13 da sua oração. Esdras, capítulo 9, verso 13. Leia comigo. Vamos ler todos juntos. Esdras, capítulo 9, verso 13. A palavra de Deus diz assim: leiamos. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, vejam agora, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades. Irmãos, de um lado, vejam, Esdras confessa que Deus os castigara menos do que eles mereciam. Do outro lado, Davi testemunha de como Deus o tratava melhor do que ele merecia. A única coisa que explica isso, a única coisa que explica o fato de Deus nos castigar menos do que nós merecemos e nos tratar melhor do que nós merecemos, o que explica isso, meus irmãos, é a bondade de Deus, é o fato de Deus ser bom. Bondade, meus irmãos, é algo que nós temos muita dificuldade de entender. Nós temos dificuldade de enxergar a bondade quando ela se manifesta. Em muitas ocasiões nós imaginamos o que um homem bom, o que ele é e o que ele faz, e nós então pegamos isso e definimos a bondade de Deus pela suposta bondade humana, e isso está invertido. Está errado. Não devemos pensar na bondade de Deus a partir daquilo que nós vemos no ser humano.
Só que nós também possuímos muita dificuldade para compreender quem são ou quem devem ser os beneficiários da bondade. Pense, por exemplo, em uma oportunidade, pense mesmo, em uma oportunidade que você tem de fazer o bem a uma pessoa. Você tem a oportunidade de fazer o bem a alguém que se encontra em extrema necessidade, uma pessoa que se encontra em grande sofrimento, só que há um problema. O problema é que essa pessoa, ela já fez o mal a você. Talvez até mais de uma vez. Ela já fez o mal a você. Ela já prejudicou você. Ela contou mentiras a teu respeito. Ela tomou conhecimento de fraquezas que você tem e espalhou essas coisas para outras pessoas. Ela se aproximou de você em uma época e depois ela traiu a sua confiança. Talvez nem tenha sido há muito tempo, talvez tenha sido há poucos meses, ou há apenas algumas semanas, talvez apenas há alguns dias. Ela feriu você, ela machucou você. Só que agora, essa pessoa está precisando de socorro. E você pode ajudá-la. Você pode fazer o bem a essa pessoa. Mas de repente você pensa, ela me fez muito mal. Ela não merece. E eu concordo que ela não mereça. Eu concordo que ela não mereça que você faça o bem a ela. Eu concordo que essa pessoa não mereça que você a ajude. Mas, meus irmãos, não é exatamente isso que Deus faz conosco. Não é exatamente isso que se dá entre Deus e nós. Porque nós fizemos o mal a Ele, nós o ofendemos, nós o traímos, nós não merecemos nada de bom da parte dEle. Ainda assim, Ele nos faz o bem. Ele nos ajuda em nossas muitas necessidades. Da mesma forma, meus irmãos, é assim que devemos olhar para aquela pessoa que nos fez tanto mal. Essa é justamente a natureza da bondade. A bondade se expressa de maneira mais bela, justamente quando ela se manifesta em direção a quem não merece o bem. Considere que em um mundo caído, em um mundo manchado pelo pecado, a bondade de Deus se manifesta de modo mais fulguroso quando Deus abençoa quem merece justamente o contrário. A bondade nada mais é do que a expressão prática da misericórdia destinada a quem não a merece, meus irmãos. E Davi sabe que não merece nada da parte de Deus. Ele reconhece que toda a aflição que ele tem experimentado ainda é menos do que ele, por causa dos seus pecados, merece. Mesmo em meio ao fogo da aflição, Davi reconhece que Deus o tem tratado com bondade, Deus o tem tratado de uma forma melhor do que ele de fato merece. Agora olhe para o texto novamente, para o verso 65. E observe como se dá a manifestação da bondade de Deus na vida do salmista Davi. Ele vai dizer: tens feito o bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Percebam que Davi, no verso 65, ele vai usar o nome pactual de Deus, Yahvé, que aí aparece traduzido como Senhor. Meus irmãos, Deus, ele é bondoso com a sua criação em geral. Ele é bondoso com todas as suas criaturas. Deus também é bondoso com os homens de modo geral. O Senhor Jesus Cristo vai dizer no Sermão do Monte que Ele faz nascer o sol, Ele faz vir a chuva sobre os maus e sobre os bons, Ele abençoa a todos com a sua bondade. Mas aqui no versículo 65, o salmista Davi está pensando em termos da aliança. A aliança que Deus fez com ele, a bondade que Davi tem experimentado, é uma bondade mais pessoal, é uma bondade mais íntima, é uma bondade que é fruto dessa aliança graciosa. É a bondade de aprender a piedade por meio do sofrimento, como ele mesmo vai dizer nos versículos seguintes.
Além disso, vejam no versículo 65, o padrão da manifestação da bondade de Deus. Ele diz que Deus tem feito bem a ele de acordo com a palavra. Isso é muito importante. Irmãos, o Senhor tratava Davi como havia prometido em sua aliança. E aqui você aprende que Deus não trata você necessariamente da maneira como você pede. Deus não trata você necessariamente da maneira como você espera que Ele trate. Mas Ele sempre vai tratar você de modo fiel. Ele sempre vai tratar você fielmente e de acordo com a sua palavra. Isso nos ensina, meus irmãos, uma verdade extremamente importante. Isto nos ensina que o bem, e grave isso, o bem nem sempre é aquilo que é palatável. O bem nem sempre vem por meio daquilo que é agradável. Você sabe que muitos remédios possuem um sabor ruim, são amargos, mas são o bem, fazem o bem para o teu corpo fragilizado e enfermo. Você pode pensar, por exemplo, numa injeção de benzetacil. Ela é extremamente dolorosa. Mas como ela faz o bem? Eu me lembro de uma ocasião, irmão, já aqui em São Luís. Eu tive uma amidalite terrível. Sem conseguir falar, sem conseguir engolir sequer água. Eu fui ao centro médico. E lá o médico prescreveu uma injeção de benzetacil. Eu nunca havia tomado essa bendita. Só conhecia a fama dessa injeção. Eu a tomei. Eu vi o céu estrelado. Doeu muito. Mas o alívio que veio pouco tempo depois foi impressionante. Assim se dá com vários remédios. Eles fazem o bem, mas não são gostosos. São amargos. Assim também se dá quando você pensa a respeito da bondade de Deus no meio da aflição, ou quando você pensa na aflição como manifestação da bondade de Deus. Meus irmãos, a bondade de Deus não é uma benevolência geral, semelhante a um sorriso de um avô, mas sim uma bondade de acordo com a sua palavra, e a sua palavra consiste em manter a palavra da sua promessa. Irmãos, em sua aliança graciosa, Deus, Ele prometeu usar qualquer coisa para fazer a você o maior de todos os bens. E Ele vai usar qualquer coisa que na sabedoria infinita dEle, Ele entende que vai concorrer para o maior bem que Ele determinou na sua vida. E o que vem a ser esse maior bem? Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versículos 28 e 29. Romanos, capítulo 8, verso 58 e verso 28 e verso 29. Eu olhei a hora e levei os minutos para os versículos. Romanos 8, 28 e 29. Leia comigo. Leiamos todos juntos. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Aqui você tem o maior bem que Deus tem em vista. O maior bem que Deus tem em vista é fazer você segundo a imagem do seu Filho. E lembre que Ele é o homem de dores, Ele é o homem que sabe o que é padecer. Para ser feito então a imagem dEle, Deus, Ele pode entender que deve usar a dor, deve usar o sofrimento, deve usar a aflição, para que você assim seja mais e mais parecido a Cristo. Se você observar o verso 35, olhe o verso 35 de Romanos 8, Paulo menciona aí algumas dessas todas as coisas, que no verso 28 ele diz que Deus usa para o teu bem: tribulação,
angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Ele pode usar tudo isso. E quando ele usa, com esse fim em vista, isso é bom. Muitas vezes, irmãos, nós não somos como Davi. Sabem qual é a nossa inclinação? Nós vemos a bondade de Deus quando nós olhamos o saldo da nossa conta no banco e nós vemos uma boa quantia. Quando nós compramos uma nova casa, uma casa maior e mais bonita. Quando compramos um carro melhor, quando conseguimos o emprego dos nossos sonhos, quando alcançamos uma grande realização acadêmica, quando nós e os nossos familiares quando nós gozamos de saúde, também os nossos familiares, quando os nossos filhos tiram boas notas e se destacam na escola. Aí nós dizemos, Deus é bom. Aí você manda fazer um adesivo, Deus é fiel, para colocar no vidro traseiro do seu carro. Mas irmãos, e quando você não tem dinheiro? Quando você vive em uma casa apertada? Ou quando você é despejado? Quando você não tem um meio de transporte próprio? Quando você é demitido? Quando os teus estudos se mostram extremamente desafiadores e até mesmo frustrantes? Quando você vê os teus familiares e os teus filhos enfermos? Quando você mesmo luta contra enfermidades? Quando o teu país é atacado? Quando homens precisam se separar das suas esposas e dos seus filhos para permanecerem e defenderem a sua terra? Deus deixa de ser bondoso nessas ocasiões? Davi lutou com todas essas questões, irmãos. Se você ler o Salmo 119 com atenção, você vai ver que este salmo é um memorial a todas essas situações. Ele experimentou tudo isso. E mesmo assim ele confessa, tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Mas mais do que Davi, pense no próprio homem de dores. Pense no próprio Senhor Jesus Cristo, para quem Davi apontava. Davi reconhece que merecia todo o sofrimento pelo qual ele passava. Mas em Cristo você tem alguém que não merecia nada das coisas que sofreu. Em Cristo você tem o único inocente. E ainda assim, Cristo lidou com o sofrimento, tendo em vista o fim daquele sofrimento que era justamente a nossa redenção. Ele entendeu que por meio da sua dor, um grande bem seria realizado por seu Pai. Nos dará Ele como seus irmãos, nos dará Ele como sua noiva. O que nós precisamos para também enxergarmos o sofrimento assim? Nós precisamos fazer a oração que Davi faz no verso 66. Quando ele pede a Deus, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. E nessa oração você encontra a razão das nossas dificuldades, ou da dificuldade que nós temos de enxergar a aflição como manifestação da bondade de Deus. Aqui você entende por que você não consegue ou não tem conseguido até agora ver a bondade de Deus na aflição que você tem enfrentado talvez já há muito tempo. Isso é porque nos falta discernimento, meus irmãos. A expressão aí traduzida no versículo 66 como bom juízo, ela é muito interessante. Ela pode ser traduzida como bom sabor. Ensina-me o bom sabor. Quando Davi usa essa palavra, ele está falando daquela atividade, daquela habilidade que algumas pessoas possuem. Elas provam determinada comida e elas sabem o que foi usado para fazer aquele prato. Elas sabem quais foram os ingredientes usados ali. Elas discernem os ingredientes que estão presentes.
Então aqui o salmista é o homem que prova essa comida amarga e ele reconhece, há aqui muito da bondade de Deus. Isso é discernimento. Nós precisamos que Deus nos ajude, nos ensine a discernir corretamente as coisas. Nós precisamos que Ele nos ajude a enxergarmos que em tudo que nos acontece, Ele é bom. É o discernimento que pode nos ajudar a conciliarmos a bondade de Deus com a nossa aflição. Sem esse bom juízo, sem esse bom discernimento, sem essa capacidade de discernirmos os ingredientes usados por Deus na sua providência em nossas vidas, sem isso nós vamos fracassar. Sem isso nós vamos falhar em reconhecer a bondade de Deus. Nós falharemos em reconhecer que por mais difícil que seja a nossa situação, Deus nos trata melhor do que nós merecemos. Que Ele, pois, nos ajude. Que Ele, pois, tenha misericórdia de nós. Amém. Coloquemos-nos de pé.